Imagine o cenário: um pequeno vilarejo no coração da Emília-Romanha, região que respira história e tradição no norte da Itália. Foi ali, em meio a colinas verdejantes e ares de inovação, que o mundo ganhou um de seus maiores gênios automotivos. No dia 20 de fevereiro de 1898, nascia Enzo Anselmo Ferrari, filho de Alfredo Ferrari, um visionário nascido em Carpi, cidade vizinha que já respirava o espírito empreendedor, e Adalgisa Bizzini, uma mulher de fibra 13 anos mais jovem que o marido, cujo talento para trabalhar metais transformaria o lar familiar em um verdadeiro laboratório de criatividade. A casa dos Ferrari não era apenas um teto, era uma oficina vibrante, onde peças de precisão ganhavam vida sob as mãos hábeis dos operários. Alfredo, à frente de um negócio próspero que empregava cerca de 30 pessoas, fabricava componentes para as ferrovias italianas. Enquanto o som dos martelos e das máquinas ecoava pelo andar de baixo, Enzo e seu irmão mais novo, Alfredo Júnior, carinhosamente chamado de Dino, dividiam o quarto no piso superior, acordando todos os dias com a sinfonia da produção. Era ali, entre o cheiro de metal quente e os desenhos de projetos, que o jovem Enzo absorvia lições valiosas sobre liderança, trabalho duro e, acima de tudo, paixão pelo que se faz. Mas a escola nunca foi seu lugar. Enzo, espírito livre e inquieto, preferia o ar livre aos livros. Sonhava alto, imaginava-se cantor de ópera, cronista esportivo ou até mesmo um aventureiro. No entanto, o destino lhe reservava um caminho ainda mais eletrizante. Afinal, ele nasceu em uma era de revolução. Quando Enzo veio ao mundo, o automóvel era uma novidade com pouco mais de uma década de existência, graças ao gênio alemão Carl Benz, que patenteou o primeiro motor a combustão em 1885. Em 1903, os carros ainda eram raridade, menos de 30 circulavam pela Itália, mas Alfredo Ferrari, homem à frente de seu tempo, foi um dos primeiros a possuir não um, mas dois desses prodígios mecânicos, um alemão e logo depois, um francês. A invenção do automóvel não foi apenas um avanço tecnológico, foi o pontapé inicial de uma nova era. E com os carros vieram as corridas. Na virada do século XX, a Europa, especialmente a França, tornou-se o palco dos primeiros grandes eventos automobilísticos. Aristocratas e empresários abastados bancavam competições que atraíam multidões, transformando estradas públicas em circuitos improvisados. As provas iam de cidade em cidade, desafiando máquinas e pilotos em percursos épicos. Até que, por volta de 1905, surgiram os primeiros autódromos construídos especialmente para a velocidade, e com eles, nasceu a lenda dos grandes prêmios. Cada país adotou uma cor para representar seus carros nas pistas: azul para a França, branco para a Alemanha, amarelo para a Bélgica. A Itália, porém, escolheu um tom que se tornaria icônico: o vermelho vibrante, símbolo de paixão e ousadia. Foi nesse contexto de emoção e inovação que, em 6 de setembro de 1907, o pequeno Enzo, então com apenas 10 anos, viveu um momento que marcaria sua vida para sempre. Seu pai o levou para assistir à terceira edição da Copa Floriu, uma corrida de 10 voltas em um circuito de 52 quilômetros nas estradas ao redor de Bolonha. Entre os favoritos estavam Felice Nazzaro e Vincenzo Lancia, este último pilotando um carro pintado em um tom único de vermelho alaranjado, quase uma premonição do futuro. A vitória foi de Nazzaro, que cruzou a linha de chegada após 4 horas e meia de batalha, mantendo uma média impressionante para a época. Lancia, embora não tenha vencido, deixou sua marca, e sem saber, plantou uma semente no coração do jovem Enzo. No ano seguinte, o menino de 11 anos caminhou sozinho por mais de 3 quilômetros para assistir a um teste de velocidade promovido pelo Automóvel Clube de Modena. Ali, entre o rugido dos motores e a poeira das estradas, nasceu uma obsessão. Enzo queria estar atrás de um volante, sentir a adrenalina das corridas, fazer parte daquele mundo de velocidade e glória. Seu pai, porém, tinha outros planos. Queria que o filho seguisse a carreira de engenheiro. Enzo, apesar das dificuldades na escola, era inteligente e teimoso. Enquanto lutava com os estudos, alimentava sua paixão pelo esporte. Em 1914, com apenas 16 anos, começou a escrever para o jornal La Gazzetta dello Sport, cobrindo partidas de futebol e outros eventos. Seu futuro parecia promissor, mas a história tinha outros desígnios. A Europa mergulhava em um de seus capítulos mais sombrios. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, acendeu a mecha de um conflito que arrastaria o continente para a Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, as potências centrais declaravam guerra à Sérvia, e em questão de semanas, a França era invadida.
A Itália, inicialmente neutra, entrou no conflito em maio de 1915, aliando-se à Tríplice Entente contra seus antigos parceiros, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Enzo, como muitos jovens de sua geração, foi chamado a servir. Seu irmão Dino alistou-se na Cruz Vermelha, transportando soldados feridos pelas montanhas. Enquanto isso, Enzo enfrentava os rigores dos Alpes, integrando a 3ª Bateria de Artilharia de Montanha. Mas a guerra não foi seu único inimigo. Em 1916, uma tragédia abateu-se sobre a família. Primeiro Dino, depois Alfredo Senhor faleceram, vítimas de uma doença que ceifava a vida sem piedade. Adalgisa, a mãe, também sucumbiria pouco tempo depois. O negócio da família faliu e Enzo, agora órfão e desamparado, lutava para sobreviver. Conseguiu um emprego temporário nos bombeiros, mas o destino ainda tinha mais provações. Em 1917 foi convocado para o fronte. E então, como se a guerra não bastasse, a gripe espanhola, pandemia que assombrou o mundo, o atingiu em cheio. Enzo resistiu, mas saiu daquele pesadelo marcado para sempre. A dor e a perda forjaram nele uma determinação inquebrantável. Aquela criança que sonhava com corridas, que vibrava com o som dos motores, agora tinha um propósito: transformar sua paixão em legado. E assim, das cinzas da guerra e da tragédia, começaria a nascer a lenda de um nome que ecoaria por gerações: Ferrari. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, não apenas das cidades arrasadas pela guerra, mas da própria vida de Enzo. Quando os canhões finalmente silenciaram, ele emergiu daqueles anos de horror com o corpo debilitado, mas o espírito intacto. O hospital tornou-se sua primeira parada, onde os médicos tentaram reparar os estragos deixados pela gripe e pelas trincheiras. Mas Enzo não era homem de se deter em leitos ou curativos. Enquanto a Europa se reerguiam das cinzas, ele já traçava seu próximo movimento. Foi em novembro de 1918 que, com uma recomendação do próprio comandante no bolso, Enzo bateu às portas da Fiat, a fábrica italiana Automobili Torino, o templo onde os sonhos mecânicos ganhavam forma. A Itália, berço dos motores que faziam seu sangue ferver, agora lhe abria as portas. Mas o destino, como sempre, tinha planos mais ousados. Não era entre as linhas de montagem da Fiat que Enzo encontraria seu lugar, e sim nas pistas, onde a velocidade não era medida em quilômetros, mas em coragem. Em 1919, a sorte, ou talvez o destino, sorriu para ele. Uma vaga como piloto teste na CMN Costruzioni Meccaniche Nazionali, em Milão, apareceu como um farol. A empresa que transformava velhos caminhões em carros de corrida era o lugar perfeito para um homem que via potencial onde outros enxergavam sucata. E foi ali, entre motores reformados e chassis improvisados, que Enzo provou que sua habilidade ia além da paixão, era instinto puro. Seu primeiro grande teste veio em outubro daquele ano, na subida ao Piamonte, uma prova de 50 quilômetros que serpenteava pelas colinas de Parma. Ao volante de um CMN 2.3 litro, Enzo enfrentou a montanha como quem encara um inimigo, sem medo mas com cálculo. 50 minutos e 12 segundos. Esse foi o tempo que o levou à 12ª posição, um resultado modesto para os padrões de hoje, mas que para um estreante em um carro adaptado, era um grito de guerra. A pista ouviu, e a Itália começou a prestar atenção. Mas Enzo não era homem de se contentar com migalhas. Em novembro estava de volta à Targa Florio, a prova mais brutal da Sicília, onde os carros eram postos à prova em um circuito de 148 quilômetros de curvas traiçoeiras e poeira sufocante. Desta vez, porém, a sorte o traiu. Um vazamento no tanque de combustível o forçou a abandonar. 10 horas de limite. 10 horas em que Enzo aprendeu que a derrota não era o fim, mas o combustível para a próxima batalha. E a próxima batalha veio com tudo. Em 1920 ele trocou o CMN por um Alfa Romeo 4060, um monstro de 7 litros que rugia como um leão acorrentado. Na subida ao Piamonte dessa vez não houve dúvidas. Terceiro lugar, atrás apenas de lendas como Antônio Ascari, o mesmo Ascari que anos mais tarde se tornaria seu companheiro de equipe e rival. A mensagem era clara: Enzo Ferrari não era mais um amador, era um caçador. Mas o destino, como sempre, tecia suas tramas. Foi em agosto de 1920 que tudo mudou. Um convite inesperado. Alfa Romeo, a marca que já corria em suas veias, o chamava para sua equipe oficial. Não como piloto eventual, mas como piloto de fábrica. Ao seu lado estaria Giuseppe Campari, não apenas um gênio ao volante, mas um homem de cultura, um tenor que trocava as óperas pelos rugidos dos motores. Os dois formariam uma dupla letal, o poeta e o guerreiro. E então, em 1923, veio a primeira vitória.
O circuito Del Sávio, em Ravenna, foi o palco onde Enzo provou que sua hora havia chegado. 350 quilômetros de asfalto quente, curvas fechadas e rivais implacáveis. Mas desta vez não houve vazamentos, não houve erros. Só velocidade pura e o gosto doce do primeiro lugar. Foi também nesse ano que o destino lhe presenteou com um símbolo. Durante uma visita à Condessa Paulina Baracca, mãe do as da aviação Francesco Baracca, herói da Primeira Guerra, abatido em combate, Enzo ouviu um conselho que mudaria tudo. Coloque o cavalo rampante no seu carro. Ele lhe trará sorte. O cavalino rampante, emblema do esquadrão de Baracca, agora passaria a galopar nos carros de Enzo. Não como amuleto, mas como promessa. Enquanto as vitórias se acumulavam, porém a vida lhe cobrava seu preço. Em junho de 1923, a tragédia voltou a bater à sua porta. Ugo Sivoxi, seu companheiro de equipe e amigo, morreu em um acidente durante os treinos para o Gran Premio da Itália. A dor foi um soco no estômago, mas Enzo não se dobrou. Em vez disso, transformou a perda em fúria. E então veio Monza. Setembro de 1923. O Autódromo Nazionale, recém-inaugurado, era o novo templo da velocidade. E Enzo, ao volante de um Alfa Romeo RL, estava determinado a consagrá-lo com sangue, suor e gasolina. Pole position. Uma volta perfeita, como se o asfalto fosse uma extensão de seus nervos. Mas a corrida reservava outra lição. A vitória não é apenas cruzar a linha de chegada em primeiro. Às vezes é saber quando recuar. Uma misteriosa doença, talvez exaustão, talvez o peso de tantas batalhas, o forçou a abandonar. Mas mesmo de fora da pista, Enzo não parou. Enquanto os médicos lhe ordenavam repouso, ele planejava seu próximo movimento. Porque um homem como ele não nasceu para ser espectador, nasceu para comandar. E foi assim que, entre corridas, lutos e triunfos, Enzo começou a construir seu império. Primeiro, como representante oficial da Alfa Romeo na Emília-Romanha, vendendo sonhos sobre 4 rodas. Depois, como amigo e confidente de Benito Mussolini, não por alinhamento político, mas por uma questão pragmática. O regime fascista via no automobilismo uma forma de projetar a força da Itália. E Enzo, mestre em transformar oportunidades em poder, soube usar isso a seu favor. Mas seu maior trunfo viria em 1924, quando a Alfa Romeo lhe apresentou Vittorio Jano, o gênio engenheiro que, com suas mãos, esculperia o P2, o carro que dominaria as pistas e escreveria o nome de Enzo na história. 3 vitórias consecutivas. Copa Acerbo, Circuito del Garda, Gran Premio de Espanha. A Itália inteira agora sabia, onde estava a Alfa Romeo estava Ferrari. E onde estava Ferrari, a lenda estava sendo escrita. O destino, porém, não se escreve apenas com vitórias, ele também se forja nas curvas fechadas da adversidade, nos solavancos que testam a fibra de quem ousa desafiá-lo. E 1925 seria o ano em que Enzo Ferrari aprenderia essa lição da maneira mais cruel. O céu sobre o circuito de Montreuil, na França, estava carregado daquele peso que antecede as tragédias. Antonio Ascari, o piloto estrela da Alfa Romeo, o homem que fazia os motores cantarem como nenhum outro, partiu para mais uma batalha nas pistas. Mas o destino, implacável, tinha outros planos. Um acidente brutal ceifou sua vida em julho daquele ano, deixando um vazio que ecoaria por décadas. A Itália chorou. A escuderia se curvou. E Enzo, com os punhos cerrados e o coração em chamas, soube que não poderia se render. Foi então que um nome começou a circular nos bastidores, sussurrado com uma mistura de admiração e ceticismo. Tazio Nuvolari. Um piloto de 32 anos, forjado nas 2 rodas das motocicletas, mas que já demonstrava uma maestria quase sobrenatural ao volante. Um homem que, diziam, não conhecia o significado da palavra medo. Ferrari, sempre atento aos sinais do destino, o observou de perto. E quando Nuvolari subiu em um Alfa Romeo pela primeira vez em Monza, o mundo prendeu a respiração. Mas o destino, caprichoso, parecia brincar com eles. Nuvolari, o mantovano voador, brilhou na estreia, mas não o suficiente para conquistar a vaga. A Alfa Romeo, abalada pela perda de Ascari e sacudida por crises internas, decidiu recuar. Em setembro, o sonho ruía. A fábrica desfez sua equipe de corridas. Jano voltou-se para projetos civis. E Enzo, mais uma vez, viu-se à beira do abismo. Mas era justamente ali, no limite entre a derrota e a reinvenção, que Ferrari mostrava sua essência. Enquanto a Alfa Romeo se retraía, ele avançava. Transformou a dor em combustível e, em 1927, voltou às pistas com uma determinação ainda maior. Pequenas vitórias, circuitos regionais, cada curva vencida era um grito de que a lenda não morreria. E foi em Modena, sua terra natal, que encontrou um aliado inesperado.
Peppino Verelli, um jovem mecânico de mãos ágeis e lealdade inquebrantável. Mais que um colaborador, um irmão de batalha. Então veio a Mille Miglia. Não uma corrida, um épico. 1000 milhas de asfalto, poeira e glória, cortando a Itália de Brescia a Roma e volta. Ferrari, com sua visão afiada, soube que aquele era o palco perfeito para provar ao mundo que a escuderia ainda respirava. E em 1928, assumiu o que muitos considerariam uma loucura, gerenciar não apenas seus carros, mas os da própria Alfa Romeo, agora sem equipe oficial. Os Alfas voltariam a rugir, e Ferrari seria o maestro dessa sinfonia mecânica. Os resultados não vieram de imediato. A Mille Miglia de 1928 foi um banho de realidade. Os carros lutaram, mas o pódio escapou. Campari, o veterano, mostrou-se resistente às mudanças. Mas Ferrari, teimoso como sempre, ajustou as estratégias. E quando a poeira baixou, a escuderia tinha não apenas participado, tinha aprendido. E estava pronta para dominar. Em 1929, o jogo mudou. Enzo não era mais apenas um piloto ou um sonhador, era um estrategista. Junto de Alfredo Caniato e Mario Tadini, dois jovens abastados que compartilhavam sua paixão pelas corridas, fundou oficialmente a escuderia Ferrari, não uma equipe, mas um movimento. Um exército de vermelho que compraria os Alfa Romeos diretamente da fábrica, os prepararia com esmero e os lançaria às pistas como flechas em chamas. A Alfa Romeo, sem equipe própria, viu na parceria uma bênção. Forneceria os carros, e Ferrari traria as vitórias. E as vitórias vieram. Com Nuvolari, sim, o mesmo que quase fora rejeitado, agora como peça central, a escuderia começou a escrever seu nome em letras de ouro. Em 1930, a Mille Miglia foi deles. Não uma, mas 2 vezes seguidas. Nuvolari, o mago, dançou com o volante como ninguém, enquanto Ferrari, nos boxes, orquestrava cada detalhe com precisão cirúrgica. Os rivais tremiam. Mercedes, Maserati, Bugatti, todos sabiam que quando os carros vermelhos apareciam no horizonte, a batalha seria sangrenta. Mas o destino, claro, não descansava. Em Monza, na italiana de 1930, a escuderia chegou com 3P2S, os mesmos monstros que haviam dominado anos antes. Nuvolari em pole position, o público em delírio. E então, o impensável. Todos os 3 carros abandonaram antes da metade da prova. A derrota doeu como um soco no estômago. Mas Ferrari, com os olhos secos e a mente fria, soube que aquele era apenas mais um capítulo. Porque a verdadeira magia aconteceria dali a poucos dias, em uma curva escura de Pesaro, onde Nuvolari faria o que só os eleitos conseguem: transformar a derrota em lenda. Com as luzes apagadas em um blefe digno de um jogador de pôquer, ultrapassaria Varzi na última volta, roubando uma vitória que ecoaria para sempre. E Enzo, observando da beira da pista, soube que tinha não apenas uma equipe, mas um império em construção. A Alfa Romeo finalmente acordou. Em 1931, a fábrica ressuscitou seu departamento de corridas, e quem melhor para liderá-lo do que o homem que nunca desistira dela? Ferrari foi chamado de volta não como piloto, mas como diretor. 1 milhão de liras em empréstimo, uma frota de carros e um exército de engenheiros à sua disposição. O círculo se fechava. E assim, entre tragédias e triunfos, Enzo Ferrari provou ao mundo que sempre soubera: as lendas não nascem do acaso. Elas são forjadas na teimosia, temperadas nas derrotas e polidas nas vitórias. E a sua ainda estava apenas começando. E quem poderia imaginar que entre as paredes modestas de sua equipe de corrida nasceria um império? Enquanto a fábrica Alfa fervilhava com o suor e a genialidade de Vittorio Jano, Ferrari já traçava seu próximo movimento. Vamos criar algo que o mundo nunca esqueça, deve ter murmurado, enquanto os desenhos do 8C2300, um motor de 8 cilindros, 2,3 litros de pura paixão italiana, ganhavam vida sobre a prancheta. Não era apenas um carro, era uma declaração. E Monza em maio seria seu palco. O Grande Prêmio da Itália não era só uma corrida. Era o momento em que a teimosia de Ferrari e a precisão de Jano se fundiriam em uma sinfonia mecânica. Quando Campari e Nuvolari, unidos sob a bandeira da escuderia, cruzaram a linha de chegada em primeiro, não foi apenas uma vitória, e foi o nascimento de uma dinastia. 2 gigantes, um só propósito, diriam os jornais. E quem ousaria discordar? Nuvolari, o mágico, provou mais uma vez porque seu nome ecoaria pelos séculos, enquanto Ferrari nos bastidores sorria. Ele sabia. Isto era apenas o começo. Mas o destino gosta de testar os grandes. Na Alemanha, no Inferno Verde de Nürburgring, a Copa Serbo se transformou em um duelo épico.
O anel do circuito, traçado entre colinas e névoa, viu Ferrari mais uma vez provar que sua estratégia era tão afiada quanto os motores de seus carros. Uma vitória que não se apaga da memória, gravada a fogo na história como mais um capítulo de uma lenda em construção. E então chegou agosto de 1931, uma semana carregada de simbolismo, daquelas que a vida reserva para marcar o fim de uma era e o início de outra. Enzo Ferrari, o homem que desafiara a morte em cada curva, vestiu pela última vez o macacão de piloto. Não era uma despedida, era uma coroação. Em Bolonha, no treino contra o tempo, ele não apenas competiu, ele reinou. Com um dos 2.8C da escuderia sob seu comando, deixou claro, mesmo entre titãs, ele ainda ditava as regras. Desculpe, Nuvolari, mas hoje o menos potente fica com você, deve ter brincado, enquanto ajustava o cinto do carro que escolhera para si. E então, como o general liderando sua última batalha, partiu. O acidente veio como um golpe do destino, brutal e inesperado. A velocidade máxima, o pedal do acelerador quebrado, o carro transformado em um projétil desgovernado. Mas Ferrari não era homem de se render ao pânico. Com as mãos de Damon amarrando-o ao banco como se fosse um abençoado por algum santo padroeiro dos loucos, ele domou a fera. Usou o próprio peso do carro, o freio, a direção, cada milímetro de seu instinto, para transformar a catástrofe iminente em mais uma página de sua epopeia. Nuvolari, ao seu lado, deve ter olhado com uma mistura de admiração e loucura nos olhos. Vamos ganhar. Ferrari deve ter rosnado, enquanto o cronômetro marcava uma vantagem absurda, mais de 70 segundos recuperados em 20 milhas. Mais de meio minuto à frente na chegada. Aquele foi o dia em que até os céus pareceram se curvar. Uma exibição tão soberba que até os rivais se viram obrigados a aplaudir. Coragem? Tinham. Habilidade? Também. Mas o que Ferrari e Nuvolari tinham naquele dia era algo além. A alquimia perfeita entre homem e máquina, entre audácia e destino. Um recorde que não seria apenas batido, seria lembrado. E no entanto, quando o pó baixou e os troféus foram guardados, Enzo Ferrari tirou o capacete pela última vez. 11 vitórias em 41 largadas. Números que impressionariam qualquer um, menos a ele próprio. Porque Ferrari não corria por estatísticas, corria por algo maior. E agora, com a chegada de Alfredo Dino, em homenagem ao irmão que partirá cedo demais, uma nova missão se desenhava. Lara, sua âncora, lhe deu mais do que um herdeiro, deu-lhe um legado para construir. A vida, como sempre, tecia suas tramas. A escuderia crescia, mas as sombras também. Tadini era vendido, os sócios mudavam, e o dinheiro, esse eterno inimigo dos sonhadores, ameaçava sufocar a chama. Mas Ferrari não era homem de se curvar a limites. Quando a Alfa Romeo hesitou, ele agiu. Quando o governo italiano tentou interferir, ele resistiu. E quando os P3, aqueles monstros de uma única sede projetados por Jano, começaram a dominar as pistas, o mundo entrou em êxtase. 9 carros na largada, 5 2.300, 3.750 e 1.500. Não é uma frota, é uma invasão, murmuravam os rivais, enquanto Bakken e Borzacchini cruzavam a linha de chegada em primeiro, com a escuderia logo atrás, em segundo. O cavalo rampante, agora estampado no amarelo vibrante dos carros, não era mais um símbolo, era um aviso. 1932 foi o ano em que Ferrari provou que até as derrotas podiam ser transformadas em vitórias. Quando Nuvolari e seu as das cartas partiu para Maserati, muitos viram o fim. Ele viu uma oportunidade. Se não podem nos vencer, que se juntem a nós, deve ter pensado, enquanto negociava com Campari, Chiron e o jovem Fagioli, um trio que faria tremer até os muros de Monza. E quando a Alfa Romeo, sufocada por dívidas e burocracia, ameaçou fechar as portas, Ferrari fez o que sempre fizera, criou sua própria sorte. 6 P3S em troca de um contrato que o manteria no comando. 1.700.000 liras por ano. Não era um resgate, era um golpe de mestre. E então em abril veio Mille Miglia. Nuvolari, agora com a Maserati, era o favorito. Mas Ferrari tinha Fagioli. E Fagioli tinha fome. Uma vitória que não foi apenas um troféu, mas um recado. A escuderia não dependia de um único homem. Era maior que isso. Era eterna. Até Mônaco, com suas curvas traiçoeiras e seu glamour mortal, se rendeu ao poder dos carros de Maranello. Nuvolari e Varzi, em seus Bugattis, lutaram até a exaustão, mas no final, foi a estratégia de Ferrari, sempre a estratégia, que ditou o ritmo. Até o motor falhar, até a sorte virar as costas, até a própria pista parecer conspirar contra eles. Mas que importância tinha? Cada derrota era apenas o prelúdio de um retorno ainda mais glorioso, porque Enzo Ferrari não construía carros, não gerenciava pilotos, ele esculpia lendas.
E quando, em junho, Nuvolari assinou com a Maserati, quando os P3 começaram a envelhecer, quando o mundo achou que finalmente o haviam superado, ele apenas sorriu. Afinal, os grandes impérios não nascem da estabilidade, nascem do caos. E o seu estava apenas engatilhando. Monza aguardava. E desta vez não seria apenas uma corrida. Seria guerra. 10 de setembro. Um sábado de sol em Monza, onde o ar cheirava a gasolina, glória e vingança. Não era apenas uma corrida. Era o segundo ato de uma batalha épica, dividida em 3 rounds brutais. E o circuito bancado de 10 quilômetros, aquele monstro de concreto e velocidade, estava pronto para devorar os fracos. Campari liderava. O mesmo Campari que horas depois, seria engolido por um acidente brutal, 4 carros transformados em metal retorcido, uma vida ceifada, um golpe que abalaria até os mais endurecidos. Bacchini de luto via seu mundo desmoronar. E Enzo sentia o peso de outra perda, mais íntima, mais cruel. Dino, seu filho, o herdeiro de um império ainda por nascer, lutava contra uma doença que não perdoava. Distrofia muscular. Uma sentença sem apelação roubando anos, sonhos, o futuro. A Ferrari completava 20 anos. 20 anos de lutas, de vitórias, de sangue derramado na pista e nas oficinas. Mas 1934 não era tempo para nostalgia. Era tempo de guerra. E a escuderia, mesmo ferida, não se ajoelharia. Os alemães chegavam. Mercedes e Auto Union, as máquinas de Hitler, subsidiadas pelo regime, projetadas por Ferdinand Porsche, uma ameaça que crescia como uma sombra sobre a Itália. Mas Enzo não tremia. Ele respondia. Contratou o rival de Nuvolari, um golpe de mestre, ou assim parecia. Em Mônaco, a vitória escapou por um fio, roubada no último giro. No Mille Miglia, a chuva caiu como um presságio. E foi ali, entre as gotas e o asfalto traidor, que Ferrari provou porque seu nome ecoaria para sempre. Nuvolari, o mágico, estava à frente. Mas Enzo tinha um trunfo, a previsão do tempo. Pneus especiais, sulcos profundos, uma aposta ousada. Vá ordenou aos mecânicos. E o P3, aquele velho guerreiro, renasceu na tempestade. A chuva lavou a pista e carregou com ela as dúvidas. Quando a poeira, ou melhor, a água, baixou, era a escuderia no topo do pódio. Uma vitória italiana, um recado aos alemães. A batalha estava apenas começando. Mas a guerra exigia armas novas. Em 1935, com os germânicos dominando as pistas, Enzo chamou Luigi Bassi. Construa-me um carro com 2 motores P3, disse. O bimotor nasceu, um monstro de 6,3 litros, 500 cavalos, uma declaração de intenções. Demasiado pesado? Sim. Fora dos limites de peso? Sem dúvida. Mas quem disse que lendas são feitas dentro das regras? Nuvolari, de volta ao redil, levou o bimotor a 200 milhas por hora em uma estrada pública. Um espetáculo, um recado, uma provocação. E quando o mundo achou que era só teatro, o carro mostrou sua fúria. Em Tunis, mesmo com os pneus inadequados, mesmo com o peso excessivo, ele voou. Até que a realidade bateu. Os alemães estavam à frente. Seus 16 cilindros, sua precisão teutônica, sua máquina de guerra. Mas Enzo não desistia. Ele adaptava. O 12C-36 surgiu ágil, letal em curvas, um canivete suíço sobre rodas. Nuvolari mais uma vez fez magia. Pintacuda, seu companheiro de batalha, completava o quadro. Vitórias em Mille Miglia, na Vanderbilt Cup, a primeira incursão triunfal nos Estados Unidos. Mussolini, ávido por propaganda, sorria. A Itália mostrava seus músculos. E então o golpe final. A Alfa Romeo, pressionada, devolveu a escuderia a Enzo. Não como empregado, como dono. 80% das ações, controle total, o império nas mãos de quem já provara que sabia construí-lo. Colombo, o gênio, juntou-se ao time. As regras mudaram, motores de 1,5 litro, um novo desafio. Mas para a Ferrari, limites eram apenas linhas a serem ultrapassadas. A traseira do novo carro já desfilava em sua mente. E o mundo mais uma vez prestes a se curvar. O motor não era apenas uma peça de metal e engenharia. Era uma declaração de guerra. Ferrari não queria imitar a Auto Union, queria esmagá-la. E quando lhe apresentaram os esboços inspirados nos carros alemães, seu olhar gelou. Não, cortou seco. O boi que puxa o arado não vira cavalo de corrida só porque trocou de arreios. A escuderia já provara seu valor em 1937, com Pintacuda dominando em Mia, os 12C sorrindo enquanto devoravam as curvas, os alemães reduzidos a meros figurantes em seu próprio jogo. Mas a vitória tinha gosto de cinza, a Nalari de Valari engasgou, o 12C sufocado por sua própria ambição.
E então o golpe de mestre. Iano, o traidor, fugiu para Alto Union. Um aviso. Um desafio. 1º de janeiro de 1938. Alfa Romeo atirou o último cartucho. Demitiu Enzo. Finalmente. Agora a escuderia era dele, mas não mais escuderia. Alfa Cor, o novo nome, soava como um veredicto. Ferrari assinou o contrato com sangue. 4 anos sem construir carros com seu nome, mas com as mãos livres para forjar o futuro. E Colombo, o gênio, entregou-lhe a arma, o Alfetta, o T-58, uma lâmina afiada em homenagem aos veteranos. Lorno caiu aos seus pés. Em agosto, os irmãos Vezzi, Emílio e Luigi, transformaram a pista em um ringue, com a Maserati como espelho quebrado. Os alemães ainda rugiam à frente, mas seus uivos já soavam como desespero. Até que Trípoli, 1939. A Mercedes, construída em segredo no deserto africano, humilhou a Itália com uma roda no ar, um troféu de guerra. No dia seguinte, o veredicto: Ferrari expulso. De novo. Mas enquanto Hitler marchava sobre a Polônia e a Europa se incendiava, Enzo já traçava seu próximo movimento. Neutralidade italiana? Uma cortina de fumaça. Em Modena nascia a Auto Avio Costruzioni, uma fachada para a aviação, um disfarce para a vingança. Precisamos de peças para a Força Aérea, disseram. Ele sorriu. Vou dar-lhes asas para voar e rodas para esmagar. E então, o convite, uma corrida de 9 voltas em um circuito de 100 milhas perto de Breia. Um palco perfeito para o AC-815, o bastardo de 8 cilindros e 1,5 litro que carregava o DNA de Ferrari em cada parafuso. Alberto Ascari, filho do mentor que Enzo perderá, estava ao volante, o herdeiro de um legado escrito a óleo e fogo. Mas o destino é cruel. Ambos os carros abandonaram. A derrota doía, mas era apenas um ensaio. 10 de junho de 1940. Os tanques alemães esmagaram a França. A Itália, tardia e trapega, entrou na guerra. Ferrari, aos 42, velho demais para o fronte, transformou sua fábrica em arsenal. Faremos correntes para o exército, mentiu. Na verdade, forjava ferramentas para sua própria batalha. Até que os bombardeios chegaram. Modena ardia. Marinello, a 16 quilômetros dali, tornou-se seu refúgio, 30 hectares de terra onde nasceria não só uma nova fábrica, mas um império. Julho de 1943. A Sicília caiu. Mussolini, um fantoche. A Itália trocou de lado como um casaco sujo. Ferrari, sempre um passo à frente, já transferia sua essência para o norte, longe dos escombros. Até que abril de 1945, os partisans enforcaram Il Duce em Milão. Os alemães se renderam. E em 22 de maio, a Itália renasceu das cinzas, com Ferrari pronto para escrevê-la em vermelho. Lina, sua amante, ofereceu-lhe uma segunda chance. Piero, o filho legítimo, e Dino, o herdeiro doente, eram os pilares de um nome que ainda não podia usar. Mas a guerra lhe dera algo mais valioso que vitória, uma fábrica intacta. A AC, agora lucrativa, era apenas o prelúdio. Vamos construir carros de novo, anunciou. Não qualquer carro. Um Ferrari. Os fantasmas dos anos 30, os engenheiros que partiram, as corridas perdidas, voltavam como aliados. Luigi, o teimoso, foi convencido. Colombo, o gênio, voltou para desenhar o 125S, o primeiro Ferrari de verdade, um 12 cilindros de 1,5 litro que rugiria como um hino. E quando Buso e a aeronáutica assumiram o controle, Enzo soube, desta vez, não haveria limites. Nem contratos. Nem mestres. Apenas um homem, uma máquina e a estrada à frente. Pronto para vencer. Fim de 1946. O ar em Maranello já cheirava a gasolina e revolução. Os 125S estavam quase prontos, máquinas esguias famintas, desenhadas para devorar retas e curvas com a mesma fome com que Enzo devorava desafios. E ao volante não um qualquer, mas Luigi Quinti, o vendedor que havia cruzado o Atlântico antes da guerra e voltado com uma verdade no bolso. A América não queria apenas carros. Queria Ferraris. A notícia era elétrica. Em novembro, enquanto o mundo ainda se recompunha das cinzas, a escuderia anunciava: chegamos aos Estados Unidos. O sonho de Enzo agora tinha endereço além-mar. Mas o destino, como sempre, gostava de brincar com ele. 12 de março de 1947. O homem que desafiara a Fiat, que transformará derrotas em combustível, sentou-se ao volante de um 125S pela primeira vez. 49 anos de idade, as mãos calejadas, o coração a mil. Não era apenas um teste. Era um batismo. O carro finalmente levava seu nome e ele, pela primeira vez, pertencia a algo maior que si mesmo. A estrada de Piacenza seria sua testemunha. 11 de maio.
Penza. O rugido dos 12 cilindros cortou o ar como uma lâmina. Enzo observava imóvel enquanto Franco Cortese liderava com 3 voltas para o fim. A vitória estava ali, ao alcance das mãos, até que o tanque de combustível traiu. Primeiro um 125S. Depois, o outro. Silêncio. A multidão engoliu em seco. Os mecânicos baixaram as ferramentas. Mas nos olhos de Enzo nenhuma sombra de derrota. Apenas um fogo mais intenso. Porque ele sabia, as máquinas falham. Os homens não. E Cortese? Voltaria. Assim como Buzo, o construtor que erguera carros com as próprias mãos e agora os via voar. Assim como Colombo, o gênio que ajustava cada parafuso como se fosse uma sinfonia. Em semanas, o 125S voltaria a rugir, desta vez, em Roma, no Grande Prêmio das Nações. E desta vez não haveria piedade. 3 vitórias seguidas. Cortese invencível. A imprensa gritava, os rivais rangiam os dentes e Enzo em silêncio afiagava a lâmina. 13 de julho. Palmeiro. Mais um troféu. Mais um nome na história. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Modena, setembro, os Maserati à espreita. Alberto Ascari e Luigi Villoresi, 2 lobos famintos. 2 pilotos que não conheciam a palavra rendição. E então a virada. Raymond Summer, o francês que já fora campeão em Spa, uniu-se à escuderia. 24 horas na Bélgica. Uma prova de resistência não só para os carros, mas para a alma de uma equipe. E quando o 125S cruzou a linha de chegada, não foi apenas uma vitória. Foi um aviso. 1947 terminava, mas a lenda estava só começando. 250 homens agora trabalhavam em Maranello. Não mais uma oficina. Um império. Os ricos batiam à porta, amadores com cheques e sonhos, ansiosos por um lugar na fila dos eleitos. Os irmãos Gabriele e Roberto, os primeiros clientes a levarem um Ferrari para casa. Suave Bazana, o visionário que comprou um 2 litros como quem compra um quadro de Picasso. E Igor Trubetskoy, o príncipe russo exilado, que viu naquelas curvas vermelhas uma nova pátria. Mas Enzo não construía carros para colecionadores. Construía-os para vencer. 1948. Clemente Biondetti no volante do 166 Spider Corsa, dominando a targa Floriu em abril. Primeira grande vitória internacional. O mundo finalmente olhava. E em maio, Emile Miglia, o impossível. Biondetti novamente esmagando a competição, esticando a vantagem como quem estica um sorriso de triunfo. 1 hora à frente do segundo colocado. Uma humilhação. Uma obra-prima. Até que a 200 metros da linha de chegada, um parafuso se soltou. O carro parou. O silêncio foi ensurdecedor. Mas Biondetti não era homem de desistir. Empurrou Ferrari até o fim. Cruzou a linha a pé, arrastando a glória atrás de si. A multidão enlouqueceu. Enzo não chorou. Enzo sorriu. Porque agora ele sabia, até quando quebravam, seus carros venciam. E em Mônaco dias depois, o 166S Coupé provaria que a sorte havia mudado de lado. Para sempre. 1952 não seria um ano qualquer. Seria o ano em que o mundo entenderia o que significa dominar. Alfa Romeo, os reis de ontem, recuaram. Abandonaram a Fórmula 1 como um boxeador que deixa os ringues ao primeiro sinal de sangue no nariz. Medo? Talvez. Sabedoria? Improvável. Eles simplesmente não tinham estômago para o que viria. Porque Enzo Ferrari não construía carros para participar. Construía-os para esmagar. E quando a FIA anunciou as novas regras a motores de 2 litros, menos potência, mais estratégia, os rivais sorriram. Agora sim, a Ferrari vai cair. Eles não entendiam. Enzo adorava quando subestimavam seus demônios. O 500F2 nasceu dessa provocação. Um carro pequeno, leve, com um motor que cantava como um violino afinado pelo diabo. 4 cilindros, 2 litros, e uma sede de vitória que fazia os pilotos tremerem só de apertar o acelerador. Ascari, o mago, foi o primeiro a sentar-se ao volante. E em maio, em Suíça, ele não apenas venceu, ele humilhou. Uma volta à frente do segundo colocado. Uma declaração: isto não é uma corrida. É uma execução. Depois veio Bélgica. Spa-Francorchamps, o inferno verde. Chuva, neblina, curvas que matavam homens menos corajosos. Ascari cruzou a linha de chegada como se estivesse passeando pela Riviera. Mais uma vitória. Mais um recorde. E então Monza. A casa de Ferrari. O templo onde os sonhos se tornavam troféus. Ascari não só venceu, ele varreu. Pole position, volta mais rápida, vitória. Um hat-trick que ecoou como um tiro de canhão na história do esporte. 6 corridas. 6 vitórias. Um campeonato que não era mais uma disputa, mas uma coronização.
Os jornalistas chamavam Ascari de o homem imbatível, Enzo chamava-o de meu instrumento, porque no fundo todos sabiam, não era o piloto, não era o carro, era a fúria por trás deles. A mesma fúria que transformava parafusos soltos em lendas, derrotas em lições e rivais em pó. E quando o mundo olhou para Maranello no final daquele ano, não viu uma equipe, voou uma dinastia, porque a Ferrari não ganhava corridas, a Ferrari governava elas. Mas a história não se escreve apenas com vitórias. Ela se forja no fogo das perdas, queimam mais que o óleo nos cilindros, nas decisões que partem o coração como um bloco de motor rachado, nas escolhas que transformam homens em mitos, ou em sombras. 1953 não foi apenas o ano em que Ascari esmagou a competição com 9 vitórias consecutivas, um recorde que ainda hoje soa como um desafio lançado ao tempo. Foi o ano em que a morte sentou à mesa de Maranello, servindo-se sem cerimônia. Tazio Nuvolari, o mantovano volante, partiu em agosto, levando consigo a última faísca de uma era. Ferrari perdeu mais que um rival, perdeu um espelho. Era o maior que já vi, murmuraria Enzo, enquanto a fábrica inteira engolia o luto em silêncio, entre o rugido dos motores e o cheiro de gasolina queimada. Mas os golpes não viriam sozinhos. Dino, o filho, o herdeiro, o jovem engenheiro cujas mãos desenhavam o futuro da escuderia, adoeceu. A distrofia muscular que o consumia era um inimigo mais cruel que qualquer Alfa Romeo ou Maserati. Ferrari assistia, impotente, enquanto o nome que carregava seu legado definhava. Um homem não deveria enterrar seu filho, diriam os sábios. Enzo enterrou o seu aos 24 anos, em junho de 1956, e jurou que nenhum carro seu voltaria a usar o nome Dino sem honrar sua memória. Ele mentiria, anos depois, quando a dor arrefeceu o suficiente para transformar luto em homenagem. Enquanto isso, o circo da Fórmula 1 seguia seu curso implacável. Ascari, o intocável, tropeçou. A temporada de 1954 foi uma faca enfiada nas costuras da Ferrari. O 2.5 litro 553, o Squalo, nadava em potenciais, mas afundava em confiabilidade. O campeão que dominara o mundo agora abandonava corridas como um novato, seu orgulho dilacerado a cada bandeira vermelha. Um leão não se torna cordeiro por uma temporada ruim, rosnavam os puristas. Mas até leões sangram. E então veio Monza. 26 de maio de 1955. Um dia que deveria ser de glória, o retorno de Ascari à pista após um início de ano desastroso, virou pesadelo. A Ferrari 750S de Castellotti, bela e letal, transformou-se em uma tumba sobre rodas. Ascari, testando o carro de um amigo, voou para a eternidade em 2 voltas. Ele morreu como viveu, no limite, diriam os jornais. Enzo não chorou. Ou pelo menos, ninguém o viu fazer isso. Em vez disso, ordenou que a fábrica pintasse de preto as bordas dos capos de todos os carros. Para que nunca esqueçam, sussurrou. A tragédia não poupou ninguém. Le Mans, um mês depois, tornou-se um abismo. Pierre Levegh e sua Mercedes decolaram como um míssil sobre a multidão, ceifando 83 vidas em segundos. O mundo tremeu. A Suíça baniu o automobilismo. A Mercedes, envergonhada, recolheu suas asas. A Fórmula 1 de repente não era mais um esporte, era um campo minado. E no meio do caos, Ferrari fez o que sempre fez, transformou dor em combustível. Em 1956, quando todos esperavam que a escuderia se ajoelhasse, ela ergueu a cabeça. Peter Collins, o inglês de sorriso fácil e coragem estúpida, entregou à Ferrari seu 4º título de construtores. Em Spa, ele poderia ter sido campeão. Em Monza, ele escolheu não ser. Fungio merece mais, disse, cedendo seu carro ao argentino. Um gesto de nobreza que soou como uma declaração. Aqui ainda lutamos por algo maior que troféus. Mas a sombra de 1955 não soltaria seu aperto. No final daquele ano, Collins, o mesmo que salvara Fangio, o mesmo que beijara a taça em Hans, morreu em Nürburgring. Outro filho perdido anotaria Enzo em seu caderno, com uma caligrafia que tremia. A Ferrari não desistiria. Nunca desiste. Porque quando o mundo olhava para Maranello, não via uma equipe envelhecida ou um homem quebrado. Via um império que se reconstruía sobre ossos e sonhos, onde cada derrota era apenas o prelúdio de uma vingança mais doce. O 2.5 litro V8 da Lancia Ferrari, herdado como despojo de guerra, rugeria em 1956 como um grito de desafio. As vitórias voltariam. Os recordes cairiam. E os rivais mais uma vez aprenderiam a lição que Ascari já sabia. Na Ferrari não se corre por pontos. Corre-se por sangue.
E então, como se o destino quisesse provar que a glória na Ferrari nunca vem sem seu preço de sangue, a temporada de 1961 se transformou em um campo de batalha onde os deuses do asfalto exigiam seu tributo. Não bastasse o peso da herança Dino, aquele V6 que carrega o nome de um filho perdido, transformado em metal e potência, o ano seria marcado por uma ironia cruel. A máquina mais bela já saída de Maranello, a 156 Charnose, com seu focinho afiado como um canino pronto a rasgar a pista, tornaria-se tanto um símbolo de dominação quanto um altar para mais uma tragédia. 4 vitórias nas 6 primeiras corridas. 4 hinos italianos ecoando sobre os boxes, enquanto Phil Hill, aquele americano de maneiras gentis e mãos de ferro, tecia sua trajetória rumo ao título com a precisão de um relojoeiro suíço. Mas a Ferrari não era apenas Hill, era Von Trips, o barão alemão de sorriso fácil e ambição ainda maior, liderando o campeonato por um fio, com Moss e sua Lotus à espreita como sombras famintas. Monza, 10 de setembro. O templo italiano, onde a velocidade é uma religião e os muros, testemunhas silenciosas de demasiados funerais. E então, o toque. Um simples toque entre a Ferrari de Von Trips e a Lotus de Clark, nada que um piloto de sua classe não pudesse corrigir em qualquer outro dia. Mas não naquele. Não quando o carro, como um animal ferido, arremessou-se contra as barricadas, ceifando não apenas o sonho do barão, mas 15 vidas que jamais deveriam ter sido parte daquele jogo. Com espectadores, entre eles crianças. Sangue derramado sobre o asfalto que horas antes, vibrava com a promessa de mais uma coroação. Hill cruzaria a linha de chegada em primeiro, mas ninguém comemoraria. O título, quando veio, tinha gosto de cinzas. O homem que deveria ter sido o herói daquela temporada recebeu a coroa com os olhos úmidos, sabendo que ela pertencia, em parte, a um fantasma. Von Trips, Collins, Autorno, Musso, quantos mais? A Ferrari, mais uma vez, provava que suas vitórias eram escritas com tinta vermelha. E no entanto, Enzo não recuaria. Não quando a Charnose ainda rugia nos boxes, não quando o sangue dos seus homens fertilizava a terra onde nasciam os campeões. 1961 terminaria com a escuderia no topo, sim, mas a um custo que até os mais endurecidos entre os tifoses sentiram no peito. A Fórmula 1 mudava. Os britânicos, com suas Cooper e Lotus de motor traseiro, ditavam o futuro. Os regulamentos apertavam o cerco. 1,5 litros agora. Menos potência, mais estratégia. Mas se havia algo que Ferrari sabia fazer era transformar limitações em armas. E assim, enquanto o mundo chorava Von Trips, Maranello já forjava sua resposta. Porque na Ferrari as lágrimas secam rápido. E as revoluções, meu caro, começam onde os outros veem o fim. 1962 começou como um golpe de martelo no aço de Maranello. Graham Hill, aquele sorridente inglês de bigodes bem aparados, ergueu o troféu em Monza com a mesma elegância com que desferia suas ultrapassagens. Apenas um ponto separava a Ferrari do título. A ironia era cruel. O homem que havia chorado Von Trips no ano anterior agora celebrava sua vitória sobre os vermelhos. E o commendatore observava. Porque em Ferrari até as derrotas são lições gravadas a buril. Mas o que veio depois não foi apenas uma temporada, foi uma traição. Uma revolta silenciosa, como o ruído de um motor prestes a fundir. 8 homens, 8 colunas da escuderia, olharam nos olhos do Vecchio e disseram, basta. Gardini, o gerente de equipe com seu charme de diplomata. Tavoni, o estrategista que calculava vitórias como um xadrezista. Chiti, o gênio dos motores, cuja mente brilhava mais que o cromado dos V12. Todos eles, pediram mais. Exigiram reconhecimento. E Enzo apenas sorriu aquele sorriso que não chegava aos olhos. Vão embora então. Sua voz, um rosnado suave. A Ferrari não se ajoelha. E assim como num gesto de mágica perversa, Maranello se esvaziou. Os engenheiros partiram, levando consigo segredos e projetos. Os princípios, aqueles que faziam peregrinações a Maranello como se fosse Meca, desde o chá do Irã até o príncipe Bernhard, ávido por velocidade, continuaram a chegar, mas agora encontravam um Enzo mais distante. Os cheques dos 250 GTs, sim, aqueles GTs, obras-primas sobre rodas, enchiam os cofres, mas o coração da escuderia batia irregular. A estrada e a pista, antes irmãs siamesas, começaram a se afastar. E então veio a Ford. 18 milhões de dólares. Uma fortuna. Henry Ford II, o neto do homem que colocou a América sobre rodas, queria comprar Ferrari. Não apenas a equipe, não, tudo. A alma, o cavalo rampante, o legado. Enzo ouviu a oferta como quem ouve o rugido de um leão à distância, com respeito, mas sem medo. Afinal,
Quem em sã consciência venderia a própria sombra? As negociações foram um balé de orgulhos. Ford queria controle. Enzo queria Ferrari. E quando os americanos insistiram em ditar as regras, você terá que pedir permissão para gastar, o comendatório simplesmente se levantou. Sem drama. Sem gritos. Apenas a certeza gelada de que alguns homens não se vendem nem mesmo por montanhas de dólares. A Ferrari não é à venda, disse, enquanto a porta se fechava atrás dos executivos atonitos. E então, como sempre, Maranello se reergueu. 1963 chegou com o cheiro de óleo novo e vingança. John Surtees, o campeão de motos com mãos de ferro e um olhar que gelava a concorrência, vestiu o vermelho. Os puristas torceram o nariz, um estrangeiro? Um ex-motociclista? Mas Enzo sabia, homens como Surtees não pedem permissão para vencer. E venceram. Spa-Nürburgring, o Prancing Horse voltava a galopar. Mas a Ford não esquecera. Em Le Mans, os GT40S azuis e brancos caçavam em matilha, famintos por sangue italiano. Dragone, o mestre de cerimônias da Ferrari, jogou tudo, Scaffiotti e Bandini, os jovens lobos contra os mastodontes americanos. Por 9 horas foi guerra. Até que o motor número 6 de Ferrari cuspiu sua última faísca. A Ford triunfou. E Henry Ford II, com um copo de uísque na mão, sorriu para as câmeras. Vencemos a Ferrari em sua própria casa. Enzo assistiu pela televisão. Não disse uma palavra. Mas naquela noite em seu escritório, traçou uma linha no papel, 1966. Eles pagarão. Porque na Ferrari, as derrotas são apenas o prólogo da próxima vitória. E o comendatório? Ele escrevia a história com tinta vermelha. A pista clamava por vingança. E em 1968, a escuderia respondeu com o rugido de um V12 que ecoava como um juramento, nunca mais segundos lugares. De Clark e seu Lotus dançavam na chuva de Zandvoort. Mas a Ferrari não se curvava a espetáculos. Enquanto Ford se contentava com migalhas, Enzo tecia sua teia. O comendatório não recrutava pilotos, ele forjava lendas. E quando Jack Stewart, o jovem escocês de mãos de ouro, recusou seu convite com uma lista de exigências que mais pareciam um ultimato, Enzo apenas sorriu. Os grandes não pedem, eles conquistam. E conquistou. Em 1969, o cavalino rampante voltou a erguer o troféu de construtores, pintando o mundo de rosso corsa mais uma vez. Mas a glória tem seu preço. As contas não mentiam. A Ferrari sangrava ouro. Cada curva de Monza, cada milésimo rasgado em Le Mans custavam mais do que os cofres de Maranello podiam suportar. Até que em 1969, um acordo selado com tinta e ambição mudou tudo. Fiat entrou com 40% da empresa, 7 bilhões de liras por um pedaço da alma italiana. Enzo manteve o controle, é claro. O dinheiro compra motores, não sonhos, murmurava enquanto assinava os papéis. Seu filho, Piero, herdaria 10%. O restante? Ficaria com a família como um legado escrito em aço e velocidade. E então veio a Dino. Não era apenas um carro, era uma declaração. O V6 que estreou em junho de 1968 não carregava o nome Ferrari, por uma questão de marketing, diziam os executivos, por orgulho, sabia Enzo, mas sua essência era pura Maranello. Um trocadilho do destino. O motor que salvou a empresa levava o nome do filho que Enzo perdeu cedo demais. Os anos 70 começaram com fúria. A F1 era um ringue e a Ferrari, o lutador que se recusa a cair. Em 1970, Jack Ickx quase roubou o título, quase. A morte de Jochen Rindt em Monza deixou uma cicatriz na temporada, mas o cavalino não parou. Em 1971, a dor se repetiu. Ignazio Giunti, outro talentoso, perdido nos treinos de Buenos Aires. Enzo assistia impassível. A velocidade exige tributos, dizia. Mas sua raiva era silenciosa. Até que em 1972, a revolução chegou com um nome, Luca Cordeiro de Montezemolo. Aos 26 anos, o jovem aristocrata foi nomeado diretor esportivo. Não por acaso. Enzo via nele o que poucos enxergavam, um estrategista com sangue frio e um sorriso que desarmava rivais. Junto dele, Mauro Forghieri, o gênio dos motores, esculpia a 312B3, uma máquina feita para dominar. E dominou. Em 1974, Niki Lauda, o austríaco de olhar gélido, sentou-se ao volante e transformou a Ferrari em uma força imparável. 5 vitórias. Um segundo lugar no Mundial. Ainda não é suficiente, rosnou Enzo. Lauda entendeu. Em 1975, a 312T nasceu, com seu motor flat 12 cantando como um coro de anjos mecânicos. 5 triunfos. 3 pódios.
O título de construtores finalmente de volta para casa. Mas o destino gosta de brincar com os audazes. Em 1º de agosto de 1976, no Inferno Verde de Nürburgring, o carro de Lauda voou, quebrou-se e pegou fogo. Os pilotos passaram de largo. Só 4 corajosos, Arturo Merzario, Guy Edwards, Brett Lunger e Harald Ertug, pararam para arrastá-lo das chamas. Lauda sobreviveu, mas com cicatrizes que nem o tempo apagaria. 6 semanas depois, de volta a Monza, ele pilotou com o rosto ainda enfaixado. Um Ferrari não desiste, disse ao mundo. Enzo nos boxes não piscou. Sabia que a lenda já estava escrita. A temporada terminou com Lauda em segundo, por 1 ponto. Mas a mensagem era clara, a Ferrari não perdoava. E 1977? 1977 seria diferente. O cavalino já afiava suas garras. Não se preocupe, ele ainda está com as bandagens. A voz ecoava nos boxes, enquanto Lauda, com o rosto marcado pela batalha, voltava a desafiar os limites. Mas o destino não pouparia nem mesmo um guerreiro como ele. Em Watkins Glen, o 4º lugar foi um golpe amargo, mas Brett Lunger, o fiel escudeiro, compensou com o 3º lugar que mantinha a Ferrari na briga. Nova York vibrava. A penúltima etapa da temporada era um duelo de nervos. Apenas 3 pontos separavam Lauda do título. O ar estava carregado. Fuji, no Japão, seria o palco do desfecho. E então veio a chuva. Uma tempestade que transformou a pista em um ringue de sobrevivência. No 2º giro, Lauda parou. Não vale a pena arriscar a vida por um campeonato, disse ao mundo, enquanto James Hunt, seu rival, cruzava a linha em 3º, suficiente para levar a coroa por um único ponto. A Ferrari engoliu a derrota em silêncio. Mas a fúria ardia nos olhos de Enzo. 1977 será nosso, jurou entre dentes. E foi. Com Carlos Reutemann, o argento de mãos firmes, a escuderia voltou a rugir. 3 vitórias, 6 pódios e o título escapando por um fio em Watkins Glen, onde a sorte sorriu para o rival. Mas a mensagem estava clara, o cavalino não se curvava. Até que no final da temporada, uma bomba, Lauda, o herói de Maranello, anunciava sua saída. Vou para Brabham, soltou, sem olhar para trás. Enzo não implorou, não suplicou. Apenas acenou com a cabeça, enquanto o motor argentino de Reutemann ganhava força. E então veio Gilles Villeneuve. O canadense era fogo puro, um talento bruto que Enzo viu e abraçou como a um filho. Em 1978, mesmo sem pontos nas 2 últimas provas, ele mostrou vislumbres do que estava por vir. Mas a sombra da tragédia pairava. Em fevereiro de 1978, Laura Ferrari, a mulher que esteve ao lado de Enzo por quase 60 anos, partia. O Commendatore pela primeira vez pareceu frágil, mas a dor não o deteve. Piero, seu filho, assumia as rédeas da gestão, enquanto Antonella, a neta, nascia como um sinal de renovação. A Ferrari não pararia. 1979 foi o ano da redenção. Com George Seccheter ao lado de Villeneuve, a equipe voltou a dominar. 4 vitórias, o título de construtores, e Seccheter coroado campeão em Monza, uma vitória doce, quase poética, no templo da velocidade italiana. Villeneuve, por sua vez, era magia pura. Em casa, no Canadá, deu ao público uma exibição que entrou para a história. A Ferrari estava de volta ao topo. Mas o destino, cruel, reservava mais uma prova. 1980 foi um ano de frustração. Apenas 2 pódios, um 5º lugar no campeonato. A era turbo chegava, e a escuderia lutava para se adaptar. Villeneuve, no entanto, não desistia. Em 1981, com 126C, voltou a vencer. 2 vezes. 6 pódios. A esperança renascia. Até Zolder, 8 de maio de 1982. Qualificação para o Grande Prêmio da Bélgica. Villeneuve, como sempre, no limite. Um toque. Um voo. Um impacto que silenciou o mundo. Enzo nos boxes não chorou. Apenas apertou os punhos enquanto a bandeira preta descia sobre a Ferrari. O filho que nunca teve-se fora. A dor se transformou em fúria. 2 semanas depois, em San Marino, a Ferrari boicotou a prova ao lado de outros construtores, em protesto contra as regras de Ecclestone. Mas quando voltou em Mônaco foi para vencer. Patrick Tambay, o novo piloto, cruzou a linha em primeiro. Era um recado. Um grito de que a escuderia não morreria com Villeneuve. E então veio 1983. René Arnoux e Tambay assumiram o volante. 4 vitórias. 3º no campeonato. Não era suficiente. Mas era um começo. Enzo, velho leão, sabia. A lenda continuava. E o sangue de Gilles ainda corria nas veias de Maranello. 1983 foi apenas o prenúncio. A Ferrari não se contentaria com migalhas.
E em 1984, o mundo viu o que acontece quando o império acorda de seu breve sono. Niki Lauda, o austríaco de olhares penetrantes e cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência, sentou-se ao volante da 126 C4 como se fosse seu trono. E ali, entre as curvas de Kyalami e as retas de Nürburgring, ele esculpiu seu nome na história, campeão mundial. Não foi uma vitória, foi uma declaração. Enquanto Lauda ergueu o troféu, a escuderia finalmente reconquistava o título de construtores que lhe pertencia por direito. Maranello vibrou como não vibrava desde os dias de dourados de Fangio. O velho Commendatore, aos 86 anos, deve ter sorrido entre os cigarros e as nuvens de fumaça de seu escritório. A Ferrari não apenas voltará. Ela dominava. Mas a glória não se mede apenas em taças. Em 1985, o sangue novo chegou. Michele Alboreto, italiano de mãos firmes e coração de leão, assumiu a liderança. 2 vitórias, um segundo lugar no campeonato, quase sempre doía na Ferrari. E então, em 1987, o silêncio. Nenhum título. Apenas o rugido dos motores e a sombra de Enzo, cada vez mais presente, cada vez mais ausente. Enquanto isso, nas oficinas de Maranello, nascia algo que não era apenas um carro. Era um manifesto. O F40. A última criação assinada por Enzo antes que a morte o levasse. Um monstro de 478 cavalos, fibra de carbono e uma promessa. Isto é o que acontece quando a paixão encontra a obsessão. Não era um superesportivo. Era a encarnação do espírito de Gilles Villeneuve, a fúria de Ascari, a teimosia de um homem que construíra um império com as próprias mãos. Quando o F40 rugiu pela primeira vez, não foi o motor que ligou, foi o coração de Ferrari batendo mais forte. Enzo não viveria para ver seu neto batizado em sua homenagem dar os primeiros passos, nem para testemunhar o Papa João Paulo II pisar em Maranello em 1988, abençoando a fábrica onde sonhos se transformavam em metal e velocidade. Mas ele esteve lá em espírito, quando Piero Ferrari guiou o Santo Padre pelas linhas de produção, enquanto o velho leão, já fraco, observava de longe, de sua vila em Modena. A Igreja Católica que um dia o julgara por sua vida turbulenta, agora o homenageava. A redenção de Enzo não veio dos céus, mas das pistas. E então, em 14 de agosto de 1988, o mundo parou. Não por um acidente, não por uma derrota, mas pela notícia que ecoou como um tiro. Enzo Ferrari havia partido. Aos 90 anos, o homem que desafiara a morte mais vezes do que qualquer piloto seu finalmente cedeu. Mas não sem antes deixar um legado que nem o tempo poderia apagar. Seu caixão, coberto pela bandeira italiana, foi levado ao cemitério de San Cataldo, onde repousaria ao lado de Laura, seu amor eterno, e de Dino, o filho que partirá cedo demais. A Ferrari chorou. O mundo chorou. Mas as máquinas não pararam, porque Enzo não era apenas um homem. Era uma ideia. E ideias não morrem. Em 2002, a prova definitiva chegou. O Ferrari Enzo. Um carro que levava seu nome não por nostalgia, mas por desafio. Um V12 de 6 litros, 660 cavalos, uma velocidade máxima que beirava os 350 km por hora. Não era um tributo, era um aviso. A lenda continua. E enquanto os anos passavam, a Ferrari se reinventava. Sobreviveu à crise financeira, abraçou novos sócios, tornou-se pública, mas nunca perdeu sua alma. Porque em cada curva de Monza, em cada vitrine de Maranello, em cada criança que sonha em ser piloto, Enzo ainda está lá. Seu Prancing Horse não é apenas um símbolo, é uma promessa. E a Ferrari sempre cumpre suas promessas. Mas a Ferrari não é apenas sobre o passado. É sobre o futuro que ela mesma constrói, com as mãos de quem entende que a velocidade não é só uma questão de números, é uma questão de paixão. Imagine só, um motor V6 híbrido que ruge, mas também respeita. Um design que corta o ar como uma lâmina, mas que também abraça a sustentabilidade sem perder a essência. A Ferrari não se curva às tendências, ela as define. Porque quando o mundo fala em inovação, Maranello já está 3 voltas à frente. E não é só nos carros. É na pista, onde a escuderia Ferrari continua a escrever sua história com tinta vermelha. Cada pole position, cada pódio, cada vitória é mais do que um troféu. É a prova de que a excelência não é um acaso, é uma tradição. Então, quando você ouvir o ronco de um Ferrari, lembre-se, não é apenas um carro passando. É um legado em movimento. Uma promessa que nunca se apaga. Uma paixão que nunca esmorece. Porque a Ferrari não é feita para ser admirada de longe. É feita para ser sentida. Para acelerar seu coração. Para fazer você acreditar que sim, a perfeição existe. E ela tem 12 cilindros, um cavalo rampante no capô e um nome que ecoa além do tempo.
Enzo diria que isso não é um sonho. É apenas o começo.